Meus amigos e amigas, vocês acreditam que o carecão mais temido do Brasil, aquele que todo mundo jurava que não se dobrava, agora tá quase chorando e se humilhando e pedindo perdão pro nosso tiozão laranjão dos Estados Unidos? Pois é, o Alexandre de Moraes, o Thanos da canetada, resolveu implorar pro Donald Trump tirar as sanções da Lei Magnitsky sobre ele, quase chorando, parecendo uma criança que quebrou o vaso da mamãe e agora pede desculpa para não apanhar. Quem diria, né? O homem que vivia batendo no peito, mostrando poder, agora está amolecendo mais rápido do que feijão em panela de pressão. É o famoso, né? Manda quem pode, obedece quem tem medo de bloqueio no banco. Martins, eu vou com informação agora de última hora de uma entrevista que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes à agência Reuters. A nosso colega aqui de Brasília, o Ricardo Brito, e ao Brad Haynes. Essa entrevista está mexendo neste momento no mercado financeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está no centro das crescentes tensões entre Brasil e Estados Unidos, disse à agência Reuters, uma entrevista feita ontem à noite, publicada há poucos minutos, que espera uma mudança de postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter as sanções impostas contra ele, afirmando que haveria falta de consenso dentro de órgãos do governo norte-americano. Vitor Irajá, essa informação é extremamente importante, tem mexido no mercado financeiro. É uma primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes fala diretamente sobre o governo dos Estados Unidos, sobre os efeitos da Lei Magnitsky e os impactos. Meus amigos e amigas, isso é inacreditável. É uma comédia tragicômica, né? O homem que acha que é uma mistura de juiz com super vilão de toga resolveu falar com os repórteres e resolveu dar uma entrevista para a agência Reuters, depois de ter levado uma coxa do Donald Trump, o nosso laranjão, né? Basicamente, o Xandão mandou um bilhetinho cheio de amor e ódio direto pro Trump, tipo ex-namorado ressentido. Olha, por favor, remova as sanções, senão os bancos vão se ver comigo. É quase uma chantagem romântica, mas com bancos enfiados no meio. O detalhe é tão cômico que dias atrás ele tinha posado de valentão dizendo: eu ignoro os Estados Unidos. Agora na entrevista o tom foi outro. Please, Trump, please, tira isso aí, senão eu vou castigar os meus próprios bancos. É o tipo do pai bravo que ameaça bater na criança, mas decide chutar o cachorro só para descontar a raiva. E nessa história todos os bancos estão sempre no olho do furacão, né? Os bancos viraram o bode expiatório da novela brasileira e no final das contas, quem vai arcar com a bronca somos nós. Ontem mesmo rolou um espetáculo de horrores na Bolsa de Valores, um tombo de quase 42 bilhões de reais, como se fosse uma liquidação de shopping. Só que em vez de desconto, foi prejuízo mesmo, né? E tudo isso só porque alguém achou que dava para brincar e ignorar a tal da Lei Magnitsky, achando que fosse um bilhete de metrô vencido. Resultado? A pancada veio na cara e não foi leve. E no meio dessa confusão, quem aparece mudando de roteiro é ninguém mais do que o Xandão, né? O homem que dias atrás dizia: eu não preciso da AGU para me defender nos States, eu tô de boa. Agora ele resolve que, opa, talvez eu precise sim. Olha, ele tá arregando, e arregando bonito, porque o buraco é bem mais embaixo. O Alexandre de Moraes é aquele sujeito que fala pra ex-mulher, né? Não importa com a tua opinião, mas depois manda mensagem às 3 da manhã pedindo para voltar. E o mais curioso é que o próprio Moraes, que banca o durão, diz que a lei não mudaria nada no seu dia a dia, né? Agora, depois de arregar, né, de apertar o feijão, né, ele muda a conversa e começa a implorar: não, peraí, reconsidere, não é bem assim não. Ele descobriu que a vida sem acesso às contas bancárias, sem credibilidade internacional, pode ficar pior do que segunda-feira sem café. Ah, e falando em café, eu não sei em qual xícara que eu vou tomar um cafezinho, se é nessa aqui. Olha que xícara maravilhosa. Em breve no meu site, em breve as minhas artes, a arte criada por mim. Olha só, o que vocês acham? São a favor ou não? Ou não sei se eu vou tomar nessa xícara aqui. Eu acho que no contexto que nós estamos falando, né? Vamos tomar nessa xicrinha aqui. Trump, salve o Brasil. Olha, uma xícara dessa pedindo socorro pro Trump e bebendo um cafezinho, é bom demais, minha gente. Olha que delícia.
Olha só, quem tiver interesse em comprar as minhas canecas patriotas, escreva aqui embaixo, eu quero. E o Moraes, né, claro, vem com aquele papinho bonito, né, de que não há consenso dentro do governo americano sobre o caso dele, como se a Casa Branca fosse uma assembleia de condomínio discutindo a cor da garagem. O Xandão quer insinuar um suposto desacordo dentro do governo Trump como pretexto para aliviar a barra dele aqui dentro do Brasil. Só que sejamos claros, a chance de escolar é quase nula. Enquanto isso, os bancos estão derretendo como picolé no asfalto e quem acha que vai sobrar só para os bancos está sonhando acordado. No fim das contas, o rombo sempre escorre até nós, igual goteira maldita que pinga no travesseiro justo na hora de dormir. Os bancos até fingem sofrer, mas logo eles repassam a dor com juros e correção monetária no nosso lombo. Aí eles vêm com aquela taxa só para compensar. É o clássico teatro. Eles choram no palco e a plateia paga o ingresso e ainda sai com a carteira mais leve. Semana passada, o Paulo Figueiredo já tinha soltado aquele aviso com cara de spoiler de filme ruim, né? Não adianta pedir nada para o governo americano porque vai ser perda de tempo. Parece que ele estava prevendo que o Xandão ia arregar. E de fato, essas sanções contra o Alexandre de Moraes não é como se Trump recebesse na mesa dele um papel dizendo, olha, pode punir o fulano. Isso não acontece sem antes todos os departamentos lá já tenham batido o martelo a favor da decisão. É quase como quando a mãe já decidiu que você vai apanhar, mas mesmo assim ela deixa o pai dar o veredito final só para dar mais impacto na bronca. E aí vem o Alexandre de Moraes com essa ideia de que não existe consenso ou unanimidade absoluta no governo americano sobre o caso dele, como se isso fosse desculpa. Mas espera aí, quantas vezes no STF o Alexandre de Moraes não meteu a caneta dizendo que era consenso, sendo que a metade da turma de juízes nem respirou direito antes de ser atropelada pela decisão dele. Ele sempre joga essa cartada de consenso e maioria quando convém para ele, mas agora que a unanimidade é contra ele, aí já não serve mais. E o mais engraçado é ver o Xandão tentando dar uma de professor de lógica. Se não é consenso nos Estados Unidos, não deveria valer. Tá bom, como se a turma do Trump, né, fosse brincar de colegiado igual o STF, pedindo vista, recesso, férias e cafezinho antes de decidir. Lá coisa é direta, meu amigo. Chegou na mesa do presidente porque a corda já tá no pescoço. E agora o que sobra pro Moraes? Cobrar a aposta, claro. Ele já percebeu que os bancos não querem saber da marra e da birra dele. E os bancos estão mais dispostos a obedecer à lei Magnitsky e cancelar contas do que ficar de joelhos diante de um despacho de um ditador do STF. Em outras palavras, o mercado prefere perder clientes do que perder os Estados Unidos. E aí, meu amigo, não tem toga que segure. Esse incômodo dele não é por questão de princípios, é porque o Xandão já sabe, já se deu conta que ele está brigando com uma máquina que não se curva nem para países inteiros, quem dirá para um ministro que se acha unanimidade quando ele levanta a mãozinha dele sozinho. E olha só essa matéria, veja, bancos consideram cancelar contas de ministros para evitar sanções da Magnitsky. Medida ocorre em resposta à decisão de Flávio Dino para dificultar a aplicação das punições contra Alexandre de Moraes. Imagina a cena, de um lado os bancos ouvindo os americanos dizendo, olha, se vocês não obedecer à lei Magnitsky, a canetada vem e a sanção cai na hora. Aí do outro lado vem o STF na pele do satanás do Flávio Dino e do Moraes, ameaçando os bancos e dizendo, se vocês obedecerem à lei Magnitsky, vocês vão levar multa e inquérito aqui no Brasil. É tipo aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O BTG Pactual já soltou a real, dizendo que dá para bloquear a conta de sancionados porque o risco de sanção secundária dos Estados Unidos é pesado demais. Agora junta isso com a brilhante decisão do Dino, que inventou que sanção de fora só vale se o STF homologar. O Flávio Dinossauro, né, depois ele afrouxou o feijão, né, e recuou o tom, fez cara de paisagem e disse que não era sobre a lei Magnitsky que ele estava falando, mas deixou a janela aberta. Aí entra o Moraes numa entrevista avisando que os bancos que jogarem limpo com os americanos podem ser punidos aqui no Brasil. Resultado, os bancos estão no paredão, mas não é naquele paredão do BBB do Big Brother não, que o eliminado sai chorando descabelado. Aqui o eliminado são os bancos, perdendo bilhões. Eles viraram um saco de pancada internacional. Se obedecerem os Estados Unidos, apanham do STF. Se obedecerem o STF, os Estados Unidos desce o cacete. No meio disso, quem paga a conta somos nós, correntistas e acionistas, que estamos sentados vendo a panela de pressão apitar
sem saber se explode agora ou se explode daqui a pouco. Por isso o alerta faz sentido. Todo mundo tem o direito de se preocupar, de debater, de até tirar o dinheiro de um banco e colocar em outro banco. Porque a verdade é que ninguém sabe por onde essa crise vai sair. Se vai sair por cima, por baixo ou direto no bolso do povo. E essa nebulosidade, esse clima de incerteza é o que mais assusta. Afinal, o banco pode até fingir que é forte, mas na hora que aperta, a fatura sempre escorre para o lado mais fraco. E esse lado, adivinha? É o nosso. A gente precisa encarar o tamanho dessa encrenca, gente. Parece até novela mexicana. De um lado, o Moraes fazendo cara de estrategista, colocando os bancos no centro do tiroteio para tentar arrancar uma resposta do Trump. E do outro lado, os americanos olhando e pensando, amigo, o problema é só teu. É como aquele vizinho que fala, se você não me emprestar a furadeira, eu vou brigar com o síndico e vou derrubar o prédio inteiro. O que o prédio tem a ver? No caso, o prédio são os bancos, mas será mesmo que o Donald Trump vai perder o sono com essa jogada? Dificilmente. O Trump não está nem um pingo preocupado com os problemas do Moraes e nem com o drama dos bancos brasileiros. A resposta do Donald Trump seria algo do tipo, olha cidadão, eu não tenho nada que ver com isso. Os bancos que atuam aí no Brasil e ao mesmo tempo fazem negócios aqui nos Estados Unidos, eles precisam se submeter às regras daqui. Se querem continuar operando no meu país, terão que respeitar as sanções e as minhas leis. E sancionado aqui não tem vez. Essa seria a resposta do Trump. Peraí, deixa eu tomar mais um cafezinho? Essa xícara Trump. Por favor, Trump. Ô, Cenourão, salva o Brasil? Cenourão não, né? Um laranjão, né? E a coisa é mais séria do que parece, porque quando os americanos aplicam uma sanção, ela atinge a instituição inteira, o banco como um todo. Ou seja, se for o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou qualquer outro com presença lá fora, o golpe não fica limitado a uma filial, mas derruba a confiança global das instituições. Isso significa um risco real de desconexão do sistema financeiro internacional, de bloqueio de operações em dólar, de colapso de crédito e de desvalorização brutal no mercado. É como cortar a energia de uma cidade inteira só porque uma casa fez gato de luz. O estrago não é localizado, é generalizado. Então, no fim das contas, essa estratégia do Moraes tentar jogar os bancos no fogo pode ser um tiro no pé. Porque em vez de convencer o Trump, só aumenta a pressão interna. Os bancos não vão querer perder acesso ao sistema americano por causa de um ministro. Eles sabem que desobedecer ao STF pode significar multas e inquéritos aqui no Brasil, mas desobedecer os Estados Unidos pode significar morte financeira global. E nessa balança, é quase certo que eles vão pender para o lado do dólar. O Brasil pode até espernear, mas quando a disputa envolve o sistema financeiro internacional, não existe toga que mude a realidade. O jogo está pesado e a corda, mais uma vez, aperta sempre no pescoço errado, do povo que acaba pagando a conta de toda essa queda de braço.